no livro de Atos, no capítulo 1, do verso 6 ao verso 11. Atos 1, de 6 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Amém. A igreja cristã vive sobre a face da terra entre 2 eventos extremos, únicos, extraordinários. E esses eventos são a base e são a motivação da existência da igreja. Sem eles, não haveria igreja. Sem eles, a igreja não teria razão de existir nesse mundo, de ficar nesse mundo. E esses eventos, o primeiro deles é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Sabemos que este é um evento histórico, é um evento que se deu sob o poder de Pôncio Pilatos. É assim que diz a nossa confissão de fé. Num tempo específico da história, o Senhor Jesus foi crucificado, foi pendurado numa cruz. Em Romanos, capítulo 4, versículo 25, diz que ele foi entregue por causa da nossa transgressão e ressuscitou por causa da nossa justificação. Morte, ressurreição. O segundo evento é a volta de Jesus Cristo, ou a segunda vinda de Jesus a este mundo, e agora com poder e glória, como Senhor de todo o universo. Aqui no versículo 11, nós vemos essa declaração daqueles anjos falando ali aos discípulos: esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. E esta, sem dúvida, é uma esperança, uma certeza que motiva a igreja a levar o evangelho do Senhor Jesus, motiva a igreja a viver de acordo com a palavra do Senhor. É a expectativa de que o Senhor Jesus um dia voltará em poder e glória para julgar os vivos e os mortos. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Então essa é uma esperança gloriosa que domina a vida da igreja. 2 acontecimentos separados por um tempo grande, mas 2 acontecimentos fundamentais para a nossa fé. E o texto que nós lemos, nós vemos que entre esses 2 acontecimentos, Jesus chama os seus seguidores e diz que eles seriam testemunhas dele. Sereis as minhas testemunhas, até os lugares mais longínquos da terra. Então a igreja vive nesse tempo entre a morte e a ressurreição
e a volta de Jesus com essa missão de ser testemunha do Senhor Jesus, de falar dessas verdades, porque uma testemunha é alguém que viu um acontecimento, é alguém que experimentou algum fato, e ele é chamado então para provar, para garantir a veracidade destes fatos. E Jesus então diz, olha, vocês serão as testemunhas desses eventos. E através de vocês que o mundo vai crer que realmente eu morri numa cruz, ressuscitei e voltarei um dia. Vejam bem a obra tremenda que o Senhor Jesus deu à sua igreja. Atestar, confirmar a realidade destes fatos. E fazer isso diante de um mundo incrédulo. Fazer isso diante de um mundo que rejeita essa palavra. Fazer isso diante de um mundo que virou as costas para Deus. Uma missão realmente extraordinária. Ou seja, o Senhor Jesus diz que você foi escolhido por Deus. Escolhido por Deus para ser testemunha de que Cristo realmente morreu pelos seus pecados. Testemunha de que Cristo ressuscitou de entre os mortos para que você fosse justificado diante de Deus. E fez tudo isso movido unicamente pela sua graça, pelo seu amor, e que Ele tornou você uma pessoa livre para o adorar, livre para bendizer o seu nome, livre para exaltar as grandezas desse Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que chamado extraordinário. Sermos testemunhas de um fato que ainda virá, mas devemos fazer isso de uma tal maneira que as pessoas realmente irão acreditar que um dia Jesus voltará. Vejam um chamado maravilhoso, extraordinário, que nós temos na nossa vida, chamados para ser testemunhas, sereis minhas testemunhas. Jesus não disse que a gente seria testemunha de algum fato, de algum acontecimento, ou de alguma coisa que iria, de alguma coisa extraordinária, mas testemunha dele, da vida dele, naquilo que ele veio fazer, daquilo que ele veio realizar neste mundo. É uma obra grandiosa. E nenhum ser humano, nenhum de nós, nenhum daqueles que já viveram neste mundo, seria capaz de realizar esta obra. Ou é capaz de realizar esta obra neste mundo tão hostil, tão contrário ao Evangelho de Jesus Cristo. Por mais íntegro que seja, por mais honesto, por mais justo, por mais bem intencionado, por mais comprometido que seja com a obra do Senhor, nenhum homem, nenhuma mulher seria capaz de realizar tal façanha por si mesmo. Ser testemunha de Jesus. Ser testemunha de que fato Jesus Cristo morreu numa cruz por causa dos nossos pecados e ressuscitou pela nossa justificação. Nenhum de nós. É verdade que muitos ainda estão tentando fazer isso. Há muitas pessoas que tentam, através dos seus próprios esforços, de esforços pessoais, através de seguir certas determinações, certas leis, fazendo algumas coisas, que eles vão conseguir a bênção de Deus. E esse é o tipo de testemunho que a gente vê muito na televisão, ou vê muito em certas igrejas neopentecostais, onde a pessoa diz que fez isso, fez aquilo, deu tanto de oferta, seguiu todas as correntes possíveis, passou lá debaixo de todas as determinações e recebeu então uma bênção. É o testemunho que se dá. Mas não é esse testemunho que o Senhor Jesus nos chamou para dar. Nos chamou para dar testemunho da sua obra, da sua realização, da sua morte
e daquilo que Ele fez conosco, nos transformando, mesmo que não tenhamos bênção material nenhuma, como muitos cristãos hoje nesse mundo não têm bênção material nenhuma. Se você leu o boletim hoje, viu o boletim missionário, você vê notícias ali estarrecedoras de cristãos que não têm recebido nada, materialmente falando, que têm sido despojados de tudo, mas têm testemunhado da graça do Senhor, têm se recusado a negar a sua fé, têm se recusado a negar o Senhor Jesus, enquanto nós vivemos aqui com pessoas dando tantos testemunhos, que parecem testemunhos vitoriosos, parecem testemunhos que o Senhor Jesus nos chama a ser. Sereis minhas testemunhas, mas o testemunho que Ele nos chama é daqueles que foram despojados, de que abriram mão desse mundo para realmente fazerem a vontade do Senhor. Jesus nos chama para fazer isso, Ele é muito claro aqui, chamados para ser testemunhas, e não para receber bênçãos, e não para testemunhar de bênçãos que por acaso recebamos, mas para testemunhar do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor que o levou à cruz do Calvário. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. E Jesus sabe, né, de que essa missão é impossível. Ele nos deu uma missão impossível. E Ele sabia que ela era impossível para ser cumprida. Por isso, Ele disse, versículo 8, recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Ou seja, Jesus nos dá uma tarefa impossível de ser realizada pelo nosso esforço, pela nossa capacidade. Mas Ele nos capacita como igreja, Ele nos dá o poder para que essa tarefa seja realizada. Recebereis poder. E Calvino tem uma frase muito interessante. Ele diz: aquilo que Deus exige em sua palavra, Ele nos dá pelo seu Espírito. Aquilo que Deus exige de nós, e Ele sabe que nós somos incapazes de fazer, Ele nos dá pelo seu Espírito. Essa é graça. Ele nos manda ser testemunhas, mas Ele sabe que nós não temos capacidade de ser, e Ele nos dá o seu Espírito, que vem nos capacitar a sermos testemunhas. E esse poder, irmãos, não é o poder que o mundo espera. Tem muita gente achando que a igreja vai realizar a sua missão se ela tiver muito recurso financeiro, se ela tiver muita gente capacitada, se ela tiver um poder militar. E algumas épocas da história da humanidade, do cristianismo, né, muitos pensaram que iria levar o evangelho através da força dos seus exércitos, e cristianizaram muitos lugares, mas não evangelizaram, não conheceram verdadeiramente o evangelho de Jesus Cristo, mas foram tornados cristãos na força, e o nosso continente é um exemplo disso. Nós não fomos evangelizados, nós somos cristianizados, porque o evangelho chegou muito depois, o evangelho da graça de Deus. Aquilo que Deus exige na sua palavra, Ele nos dá pelo seu Espírito. E todos esses poderes do mundo seriam insuficientes. Jesus sabe disso. Mesmo que Ele nos desse todos os recursos da terra, mesmo que Ele desse à sua igreja todas as capacidades do mundo, a igreja seria incapaz de realizar essa obra, de ser testemunha dEle até os confins da terra. O único poder, o poder para realizar a maior de todas as tarefas, é o maior poder que existe no mundo, no universo, o poder de Deus. Esse é o poder que nós somos capacitados. O Senhor Jesus nos deu uma tarefa impossível de ser realizada, e deu para a igreja, para ninguém mais. Vocês serão as minhas testemunhas, a igreja. Ninguém mais tem esse privilégio.
Ninguém mais tem essa responsabilidade. Ninguém mais é chamado a realizar uma missão tão grandiosa, a não ser a igreja do Senhor Jesus. Mas para realizar essa missão, Ele deu à igreja o maior de todos os poderes, que é a presença do seu Espírito na vida do seu povo. A presença do Espírito de Deus. Quando Jesus estava conversando com os seus discípulos, naquela última conversa, Ele disse aos discípulos: olha, convém-vos, é bom para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá. E nós ficaríamos aqui com uma missão impossível, nos cobrando e não conseguindo realizar, nos matando e não conseguindo fazer. Mas Ele disse: olha, eu vou derramar o meu Espírito, eu vou enviar o meu Espírito, e quando Ele vier, Ele estará para sempre convosco. Ele estará todos os dias com vocês. Lembre-se lá de Mateus 28, 20, onde que Ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus por isso, porque o poder que nos foi dado, irmãos, é o maior poder que existe na face da terra, em todo o universo. É o poder do Deus Criador. É o poder do Deus que criou cada um de nós, que criou esse universo, que sustenta esse universo até hoje. É o poder que tornou a trazer Jesus Cristo dentre os mortos. É o poder capaz de pegar alguém que está morto nos seus delitos e pecados e fazer dele uma nova criatura, um filho de Deus. Pegar a pior pessoa, como nós vimos hoje na lição da escola dominical, como o apóstolo Paulo, um homem duro, um homem severo, um homem criado numa religião muito rígida, um homem que não seria mudado por poder nenhum desse mundo, um homem que não seria comprado de maneira nenhuma, por dinheiro nenhum desse mundo, para mudar a sua opinião. Mas aquele homem, num determinado momento da sua história, tem a sua vida mudada, porque o maior poder do mundo quebrou toda a sua resistência, quebrou toda a sua reação, e ele foi incapaz de resistir à graça de Deus. Esse é o poder que nós estamos dotados, que a igreja foi dotada. E nós não entendemos isso. E às vezes ficamos buscando poderes muito menores, arrumando desculpas para não realizar a obra do Senhor, para não ser testemunha. E nós sabemos dar muitas desculpas. Mas o nosso Deus é maravilhoso. Quão maravilhoso é o nosso Deus, quão grande é o nosso Deus. Ele nos escolheu antes de nascermos pelo seu amor. Ele nos envia seu Filho para pagar o preço do nosso resgate, para nos desarraigar desse mundo tenebroso. Ele nos chama pela sua graça irresistível. Ele nos nomeia suas testemunhas e nos reveste com o maior poder do universo. O que você quer mais? O que nós podemos reivindicar mais desse Deus? O que nós podemos querer mais além disso que Ele já nos deu? E aí Ele ainda promete que voltará, que nós podemos ter plena certeza de que Ele voltará para nos buscar, para que nós estejamos com Ele para sempre, no novo céu, na nova terra, onde não haverá mais dor, nem luto, nem choro, nem pranto. Ele nos garante isso. Irmãos, é isso que nós podemos ansiar maior do que isso neste mundo. O que o mundo pode nos oferecer maior do que isso? Do que aquilo que Jesus já nos deu. Já nos deu, já é nosso. E nós estamos às vezes buscando migalhas neste mundo. Coisas que passam rapidamente. Lemos o Salmo 90 no início deste culto. Quão transitória é a nossa vida. Quão rápida ela passa.
como a flor que de manhã floresce e à tarde murcha e seca. É assim. E às vezes nós estamos muito mais olhando para isso, focado nisso, como eu falei dos testemunhos que nós ouvimos. Raramente você vê, ou nunca, um testemunho de que alguém foi salvo pela graça de Deus e tem a plena certeza da sua salvação. Mas o Senhor nos chama e nos capacita com esse poder. E muita gente tem confundido esse poder como se fosse alguma coisa pessoal, para exibição, para o engrandecimento de alguém. Esse poder é um poder dado à igreja. Por isso o Espírito foi derramado aqui no capítulo 2 sobre a igreja. E assim tem sido ao longo da história derramado sobre cada um de nós. Mas quando fazemos parte da igreja do Senhor e somos o corpo de Cristo, que poder é esse? Recebereis poder. Poder para fazer milagres, poder para impressionar as pessoas, poder para resolver problemas pequenos desta vida? Não. Esse poder, como eu disse, é o maior poder do mundo. É o poder para testemunhar que Jesus Cristo de fato morreu e ressuscitou. Nós falamos isso, mas quando alguém olha para a nossa vida, olha para a vida da igreja, será que nós estamos mostrando que o nosso testemunho é verdade? Convence? Cristo morreu pelos meus pecados, mas eu continuo escravo do pecado. Cristo ressuscitou para me justificar, mas eu ainda estou procurando me justificar diante de Deus através das minhas obras. É o poder para testemunhar da graça maravilhosa de Jesus, que não é pelos nossos méritos, mas é por aquilo que Jesus já fez. É o poder para testemunhar que de fato Jesus Cristo voltará a este mundo. Mas se nós falamos isso e ficamos cada vez mais focados neste mundo e preocupados com o mundo, como é que alguém vai acreditar? Olha, se você fala que vai para o céu, que você anseia o céu, que o céu é realmente um lugar maravilhoso, por que você está tão apegado nesse mundo? Que contradição! Quem vai acreditar no nosso testemunho? Mas o nosso testemunho tem que ser este, que há um céu, há uma vitória que nos é dada em Cristo Jesus. Mas esse poder que vem sobre nós nos capacita a realmente testemunharmos e a vivermos com os nossos olhos fitos no céu. Aonde estão fitos nossos olhos? Os discípulos aqui tinham seus olhos fitos no céu. Aonde estamos fitando? Focando o nosso olhar. Mas o poder do Senhor nos capacita a isso. É o poder para ser santo, no meio de uma geração corrompida pelo pecado. O Senhor nos capacita a sermos santos. Olhe para esse mundo, para a impiedade. Olhe para a imoralidade. Olhe para a violência, para o desamor que está nesse mundo. Mas o Espírito de Deus vem e capacita a mim e a você, como igreja, a sermos santos, separados, diferentes. A vivermos de modo contrário a este mundo. Isso é testemunhar de Jesus Cristo. Isso é testemunhar nesse poder que vem do Senhor. É o poder para resistir ao diabo. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, diz a palavra. Para resistir à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos, à soberba da vida. Nós só podemos resistir isto pelo poder do Espírito que habita em nós. Não é porque você tem mérito. Não é porque você ora mais, jejua mais, contribui mais, faz isso ou faz aquilo. Mas é pelo poder do Senhor que está sobre você. Poder para expressar o caráter de Cristo. Um coração íntegro. Um coração não dividido. Esse é o poder que vem sobre nós. E quando nós muitas vezes olhamos para a igreja, como é que está? Cadê o caráter de Cristo?
cristãos sem caráter, cristãos desonestos, que ninguém pode confiar neles, na palavra deles. Quão terrível isso. Mas esse poder, irmãos, que vem sobre nós, é um poder que nos capacita a produzir o fruto do Espírito. Fruto do Espírito, alegria, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nenhum de nós produz isso, mas o Espírito de Deus que está sobre nós produz em nós. Se nós realmente cremos nesse Senhor Jesus e somos testemunhas dele, poder para dar a vida pelo Evangelho de Jesus Cristo, como temos visto muitos fazerem ao longo da história, e fizeram isso não porque eram melhores do que nós, não porque eram mais capazes, mas fizeram isto porque o Espírito de Deus habitava neles e os capacitou para isso. E eles venceram, mesmo dando a sua vida, porque a palavra testemunha, nós sabemos, significa mártir. Aqueles que estão dispostos a dar a sua vida pelo Senhor. Vejam bem, irmãos, a igreja vive entre dois acontecimentos extremos. Chamada para ser testemunha de um homem extraordinário, de um homem que mudou a história, de um homem que era Deus e é Deus, daquele que é, que era e que há de vir. Que chamado mais extraordinário podemos ter? Que ambição maior podemos querer nesse mundo do que ter esse privilégio de testemunhar dos maiores acontecimentos? O mundo está aí, nem se preocupa com a volta de Jesus, mas nós temos que chegar e dizer: olha, o Senhor vem, e nós vamos prestar contas a Ele. O Senhor Jesus morreu por nós numa cruz infame, por causa dos nossos pecados. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele nos nomeou como suas testemunhas. Ele nos revestiu com o poder do Espírito Santo. Ele prometeu voltar para nos buscar. O que você quer mais? Tem alguma coisa que o Senhor deixou de fazer por você? Tem alguma coisa que o Senhor esqueceu? Eu acho que não. Eu acho que Ele nos deu tudo que Ele poderia nos dar. Que privilégio, irmãos. Mas a questão é essa. O que nós temos feito com tudo isso? O que você tem feito com isso que o Senhor tem te dado? Com todas essas bênçãos, será que você está buscando aquela bençãozinha que a gente vai correndo atrás aí de um milagreiro, de uma corrente, de não sei o quê, ou você vai em busca dessa bênção maior que já ressoa em Cristo Jesus? O que você tem feito com esse chamado de Cristo para a sua vida? Sereis minhas testemunhas. Você realmente tem testemunhado o amor de Cristo? As pessoas que convivem com você sabem de fato que Jesus Cristo morreu numa cruz por você. Sabe que Ele ressuscitou por você. Sabe que Ele voltará por você. Como as pessoas olham a nossa fé? Como testemunhas, capacitadas por um poder extraordinário, ou nós temos apagado o Espírito? Porque é possível fazer isso. Porque a Bíblia diz: não apagueis o Espírito. Não entristeça o Espírito de Deus, com o qual você foi selado. Será que nós temos entristecido esse Espírito? E ele já não trabalha mais em nós.
e levamos uma vida cristã sem qualquer testemunho, sem qualquer vibração, sem qualquer esperança. Olhamos para esse mundo que se desmonta, desmorona diante de nós. Será que nós estamos olhando para o céu, dizendo, vem, Senhor Jesus? Ou nós estamos aqui apavorados, sem esperança, como os demais, sem esperança? Porque aonde? Que esperança eles têm? Aonde isso tudo vai dar? Mas nós sabemos que o Senhor Jesus, que foi elevado aos céus diante daqueles discípulos, virá da mesma maneira que ele subiu. Que esperança gloriosa! Quando você ouve essas palavras, isso mexe com o seu coração, com as suas entranhas, ou você ouve tudo isso indiferente, como se nada fosse com você, como se não tivesse nada a ver? Como você ouve as palavras do Senhor? Não são palavras do pastor, mas são palavras do Senhor. Como você as ouve? Como você as recebe? Será que você tem tido a graça de ser sensibilizado por essa palavra? Ou ela não faz diferença nenhuma na sua vida? Você tem vivido no poder do Espírito Santo? Onde os seus olhos estão fitos? Vamos fazer uma leitura em Apocalipse, capítulo 22, último capítulo da Bíblia. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas palavras. Aqui está um testemunho. Aqui está uma testemunha. Viu e ouviu. E falou. O que nós temos visto e ouvido que Deus tem feito na nossa vida? Do que Deus já fez em Cristo Jesus? Você já experimentou esse poder? Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isto. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. O anjo estava ali como uma testemunha, não para ser adorado, não para receber a honra, mas estava ali na mesma situação de João. Ele testemunhou para João, e João testemunhou para nós, e nós devemos testemunhar para aqueles que ainda não conhecem. Eu vi, eu ouvi, eu já experimentei o poder de Deus na minha vida, eu já experimentei o perdão do Senhor na minha vida. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue injusto fazendo injustiça. Continue imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a se santificar. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Ora, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas à igreja. Eu, Jesus, enviei você como testemunha para testificar estas coisas
a este mundo caído e pecador. E ele diz: eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, chamados para ser testemunhas de Jesus. Alguns preferem ser testemunhas de Jeová, né? Coitados. Mas nós temos o privilégio de sermos chamados a sermos testemunhas de Jesus. A proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E fomos capacitados com o maior poder que poderia existir. Você não tem desculpa para não ser testemunha. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E nos faça cada dia mais testemunhas verdadeiras do Senhor Jesus. Amém.